Estamos iniciando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia pela Rede Aberta de Televisão. Esse programa nasceu com a Rede Aberta e ao longo desses últimos 15, 16 anos, ele vem cumprindo o seu papel de cidadania. Você pode assistir todos os sábados às 20 horas, das 20 horas às 20h30, pelo canal 9 da NET, pela Vivo TV, canal 186, e também acompanhar o nosso programa online www.tvaberta.tv.br. E um outro detalhe, nós temos um canal no YouTube. Você digita no YouTube Discutindo a Notícia e lá você poderá assistir todos os programas vinculados pela Rede Aberta de Televisão. Sinto-me muito feliz em fazer esses programas com meu amigo Raul Jafé, jornalista, um empresário de muito sucesso e de muita visão aqui no Brasil. E é gostoso fazer esses programas com você, Raul, porque através das informações o conhecimento flui normalmente. E é gostoso fazer um programa quando os assuntos que se discorrem sobre determinados detalhes e você os coloca tão bem, eu acho que o programa fica numa dinâmica mais interessante e quem ganha com isso é você, telespectador. Boa noite. Boa noite, professor Contatório. Agradeço sempre, como diz parafraseando o nosso querido escritor Fernando Jorge, o senhor me enxerga com lentes de aumento. Mas eu queria dizer que é um prazer estar diante desse telespectador inteligente do Discutindo a Notícia e estar ao seu lado, que eu tenho a profunda admiração, não só como grande homem público, mas como profissional que é e pesquisador e cientista, que é além de um homem de extrema espiritualidade, extremamente sensível, que faz com que todos nós nos tornamos seu profundo admirador. Muito grato ao amigo pelas palavras. Mas veja, nós vamos nos discorrer hoje por um assunto que também nos intriga aqui no Brasil. O Brasil, o governo brasileiro, construiu um porto em Cuba com gastos altíssimos. A colocação que fazemos, e é a discussão que eu gostaria que o meu amigo Raul Jafé fizesse, é que nós temos nesse momento no Brasil a maior produção de grãos de soja. E nós estamos vendo os caminhões enfileirados nos portos, principalmente de Santos, onde parte da soja se perde porque muito tempo o porto brasileiro não tem tecnologia, ele está minguando, ele é um porto com características de 1925, 1930. Nós precisamos de investimentos para melhorar a velocidade de exportação nos portos brasileiros. E de repente nos chega a notícia que o governo brasileiro construiu um porto. Aí a nossa alegria. Onde no Brasil? Não foi no Brasil. Foi em Cuba. E aí a desmotivação, ela vem de uma forma muito forte. Qual o seu comentário sobre esse porto em Cuba? Bom, antes de mais nada eu queria dizer que o Brasil, a média hoje, somente aqui em São Paulo, no Porto de Santos, na região, é que um container, ele para se movimentar, ele leva em média 15 dias. Isso é um absurdo, perto de 2, 3 dias em outros países do mundo. Eu estive recentemente no Panamá, que é uma movimentação constante. É impressionante, não há termos de comparação. Mas eu que frequento essas entidades de classe, eu acompanhei uma discussão muito interessante entre empresários que enalteceram as vantagens deste porto em Cuba. Eles traziam ali dados alvissareiros, como diz o nosso Fernando Mauro, a respeito do porto, da importância desse porto, que esse porto foi feito com tecnologia, exportação de tecnologia brasileira, com material brasileiro, de metais brasileiros e ferro, enfim, daquilo que foi utilizado na construção do porto e seus serviços, e que, portanto, era uma exportação de tecnologia,
uma divulgação do trabalho brasileiro, das empresas brasileiras no exterior, que eram grandes vantagens que o Brasil ia obter com a aproximação, inclusive, dos Estados Unidos, da localização, da distância, enfim, várias coisas que enalteciam a importância desse porto. É a questão, primeiro, da questão de execução do mesmo, não se falou em valores, mas execução do mesmo. Agora, é a discussão técnica. Agora eu prefiro ir para a discussão política, que é exatamente o que o senhor falou. O que para mim mais vale nesse caso é a discussão política. Primeiro, por que em Cuba? Por que em Cuba? Certo? Segundo, Cuba vai nos pagar? Não foi recentemente que o Brasil andou perdoando dívidas da Bolívia, de Cuba, de outros países ditatoriais aí, da África? O Brasil, né? Nós estamos nadando em dinheiro para perdoar as dívidas dos outros, né? Aliás, onde é que anda o Congresso, hein? Porque tudo tinha que passar pelo Congresso. Cadê o Congresso? Cadê a nossa oposição? Ninguém fala nada? Um ou outro que fala alguma coisa? Então, a questão é o seguinte: nós estamos numa situação caótica, perdendo produção por falta de portos e infraestrutura próxima, que faça com que a mercadoria seja levada ao porto também. Além da ampliação e modernização dos portos, aliás, uma luta muito grande que teve a própria Fiesp agora, para aprovação, a presidente Dilma aprovou, inclusive, esse projeto da modernização dos portos, que teve muita oposição também contra, tentando impedir, mas foi aprovado. Mas como de repente, tão rápido, aparece um porto desses em Cuba, quando os nossos aqui estão decadentes? Então são coisas que politicamente a gente consegue entender. Que decisões políticas são essas que fazem com que você construa e invista em outros países, ao invés de investir aqui na nossa produção? E nós ficamos pasmos, porque chegou ao conhecimento que, depois da sua ida em Davos, a presidenta Dilma passou por Cuba e anunciou que deixaria ali 5 bilhões de reais. E aí tivemos a notícia de que mandaria mais recursos pelo BNDES. Muito bem, a Procuradoria-Geral da República foi quis ver o contrato do BNDES para saber exatamente o montante real de quanto nós estamos mandando para Cuba. E o que foi dito é que este procedimento da construção do Porto de Cuba é sigiloso. E esse contrato só poderá ser aberto, ter o conhecimento real dos valores ali constantes, no ano de 2025. O que o senhor acha disso? Eu acho que Cuba está se tornando um estado poderoso no Brasil, talvez mais importante do que São Paulo, porque tudo é em Cuba, né? É dinheiro, é porto, trazem médicos cubanos em regime escravo. Nós já falamos aqui, não somos contra o programa de que se tragam médicos estrangeiros para vir ao Brasil, mas primeiro não em conformidade com as leis trabalhistas brasileiras. Não se pode ter. E também nós temos que imaginar o seguinte: por que muito médico não quer trabalhar em determinadas regiões do país? Porque não adianta chegar lá num determinado lugar e não ter nem remédio, nem os mínimos equipamentos para o médico poder exercer a sua profissão. Mas se tampa o sol com a peneira, jogando a população contra os médicos e falando, vamos trazer os de Cuba porque eles são bons, não são os filhinhos de papai que nós temos aqui. Quer dizer, a que ponto chega o país discutido de forma política, ao invés de ser discutido da forma prática, correta, que tem que ser feita? Nós vamos fazer demagogia, porque vai ter eleição esse ano, então vamos dizer que nós trouxemos médicos, já que os médicos brasileiros não querem trabalhar, vamos trazer. Aí vamos pegar dinheiro e vamos dar para Cuba. Quando o Brasil é um país carente de tudo, quando nós estamos numa infraestrutura completamente decadente. Falamos aqui no programa anterior do PIB nosso que não cresce porque não se investe na infraestrutura, as obras do PAC estão, grande parte delas, paralisadas. Aliás, a obra da transposição do São Francisco, onde é que anda, hein? Eu sei que quem cumpriu a sua etapa... Estão paradas. E quem cumpriu até o fim o que lhe foi proposto foi o Exército Brasileiro. A engenharia brasileira do Exército Brasileiro cumpriu a sua etapa, foi a única. Então, como é que vão me emprestar dinheiro? Quem pode ir, não me passa pela cabeça. Eu realmente
Pode, aquele negócio, não precisa explicar, eu só queria entender, como dizia um programa de televisão antigo. Veja, telespectador, o samba da diplomacia doida. Entre muitas coisas desconexas que o governo está dizendo nesse momento, uma delas, a respeito do Porto de Cuba, diz a presidenta Dilma: nós consideramos como estratégica essa relação. Até por isso fizemos essa parceria estratégica. Nem consonância em português existe nessa frase. Nem isso. E Cuba vai pagar? Foi de lugar nenhum para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Parceria significa o quê? Que alguém não vai pagar. Né? Nós não vendemos um porto, acho que nós demos um porto a eles. Conclusão do programa de hoje. Sabe quem vai pagar tudo isso? É você, Raul, sou eu, é você, telespectador. Exatamente. Não vai ser o cubano, não. Isso quer dizer que mandaram o nosso dinheiro para construir um porto em Cuba sem nos pedir autorização. A grande pergunta é o seguinte: estamos numa democracia ou numa pseudo e famigerada ditadura? Vamos ao nosso break. Você pode acompanhar este programa pela TV aberta, canal 9 da NET, pela Vivo TV, o canal 186, e também pelo site da TV aberta, que é o www.tvaberta.tv.br. E quero informá-los que o Discutindo a Notícia tem a sua conta no YouTube. Você entra no YouTube, digita Discutindo a Notícia, e lá você poderá ver todos os programas que foram vinculados aqui na Rede Aberta Televisão e mais outras redes comunitárias, porque o nosso programa tem uma composição com outras redes comunitárias, como Guarulhos, ABC e outras, que realmente passam o nosso programa Discutindo a Notícia. Eu estou muito feliz em fazer esse programa de ciência, tecnologia e inovação. A equipe multidisciplinar, ela é uma equipe muito coesa e nós superamos todos os obstáculos a nível de evolução técnica científica e fizemos da nossa vida uma dedicação muito grande a esta equipe multidisciplinar Contatori, na qual eu me congratulo com todos os participantes dessa equipe, todos os doutores especialistas que participam dessa equipe de uma forma brilhante. Vamos mostrar hoje a vocês um caso muito interessante. E os nossos casos são bastante casos complexos, porque em se tratando de paciente que tem a perda óssea, um novo paradigma, ele propõe a regeneração óssea guiada. E efetivamente o novo paradigma ele existe há aproximadamente 10 anos. Portanto, a minha intenção em fazer um programa sobre o novo paradigma é levar a você, telespectador, essas informações e também levar a você, colega cirurgião dentista, que gosta de informações técnicas científicas e que poderá ir na sua casa, sentado no seu sofá, ver alguns casos que a equipe Contatori faz. E quero dizer a vocês que nós temos cursos de aperfeiçoamento dentro do Instituto Contatori. Nesse momento estamos plenos, mas você entrando em contato conosco, nós informaremos as próximas ações a nível de ciência e tecnologia que faremos. E este caso que nós estamos mostrando
é um caso de uma paciente que também tinha uma perda óssea. E rigorosamente ela usava uma dentadura superior e inferior. E ela chega até mim e diz assim: doutor Vicente, estou enojada dessas minhas próteses, não aguento mais isso daí e eu gostaria então de fazer os implantes. Fizemos as radiografias e chegamos à conclusão que não tinha altura para colocar implante. E aí eu comentei a ela que ela teria que fazer um tratamento prévio à colocação dos implantes. A bem da verdade, para esse paciente, nós somos, no novo paradigma, um bom semeador. O osso que tem perda óssea, ele tem problema de vascularização. Eu vou fazer um tratamento com laser de 1800 mW, onde eu vou revascularizar esse suporte ósseo. Eu vou fazer com que aquela célula da medula óssea, dessa maxila, que está inativa, porque produz apenas 8, 10% de energia, sob a ação do laser, ela começa a produzir 100% de energia. Esta célula que estava inativa, sobrevivendo com 8, 10%, uma vez com essa aplicação de laser, vai haver uma alta no metabolismo dessa célula e ela vai ter 100%. Tendo 100% de energia, ela vai fazer mitose, reproduz e repõe nova célula. Se repõe novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser. E é exatamente isso que nós fazemos. Existem casos que depois da aplicação do laser, nós precisamos fazer enxerto com células tronco de pluripotência induzida. Nós pegamos uma célula somática adulta, que pode ser numa punção no abdômen, numa célula adiposa, ou pode ser até uma célula do sangue. E fazemos a reprogramação genética, colocamos essa célula ali e fazemos uma reorganização celular. E foi feito exatamente isso. Ela passou pelo laser, passou pelas células de pluripotência induzida e hoje ela tem vários implantes na região superior, como vocês estão vendo nesse modelo, e vários implantes na região inferior. Praticamente, a partir desse caso, o caso ficou mais simples para nós, porque agora nós vamos começar a executar a prótese sobre implante. Na execução de uma peça dessa, vocês estão vendo agora o crânio do paciente, está vendo aqui o ouvido interno, a cavidade glenoide e o côndilo. Como a paciente perdeu a dimensão vertical, fecha mais a boca do que deve, está comprimindo muito o ouvido aqui atrás. Então, nesse trabalho de reabilitação, eu tive que fazer o quê? Um levantamento progressivo de dimensão. Eu tive que recuperar a dimensão que ela perdeu. E ela tinha um problema respiratório muito grande e advindo desse problema. Por quê? Porque se você fecha mais a boca do que deve, o que acontece? A língua perde o espaço virtual dentro da boca. Então, o palato mole, que está atrás do palato duro, ele migra para cima para recuperar esse espaço que o paciente perdeu embaixo. E quando o palato mole migra para cima, ele obstrui parcialmente a narina esquerda e direita. A partir desse momento, a paciente começa a aumentar a sua frequência respiratória, ter uma respiração curta e rápida e não uma respiração longa, quando as narinas estavam abertas. Portanto, o desentupimento do nariz esquerdo e direito está relacionado com o aumento progressivo de dimensão vertical. Veja que as coisas vão caminhando de uma forma muito interessante. Esse equipamento é um modelo superior e inferior no articulador semi-ajustável. Eu pego um arco facial, transfiro todos os movimentos da paciente para o aparelho. Então, eu fico com esse aparelho fazendo a prótese e o paciente vai embora. É como se ele ficasse comigo o tempo todo. Quer dizer, eu transferi todos os movimentos intermaxilares de lateralidade, protusão, enfim. Nós fazemos a derivação de ângulos que nós chamamos de Fischer, ângulos de Bennett, e trazemos uma recuperação funcional. Então, essa foto é muito interessante. Por quê? Porque o que esse aparelho faz com esses modelos é o que esse crânio faria normalmente. Em síntese, o que eu quero
dar essa informação a vocês é que nós passamos os movimentos do paciente para esse aparelho e mandamos o paciente embora. E no laboratório nós vamos fazer todos os movimentos como se o paciente estivesse conosco. E aqui veja o resultado final desse caso. Ficou realmente, é uma senhora do Pará, é uma senhora que veio especialmente para São Paulo para fazer esse trabalho conosco. Hoje ela tem uma peça parafusada na região superior e uma peça parafusada na região inferior. Veja o suporte labial, eu acho pele clara, com dente claro e os lábios um pouco pintados, dá uma harmonia muito grande. A mulher fica realmente muito bonita. Recupera a sua autoestima. E nas cirurgias que nós estamos fazendo, nós temos trabalhado em alguns hospitais aqui em São Paulo. Estou mostrando um dos hospitais, que é o Hospital Santo Peter, onde nós operamos, fica próximo aqui na região sul, próximo ao Instituto Contatori, um magnífico hospital. Apresenta uma sala de recuperação, olha a sala de cirurgia, onde nós fazemos as nossas cirurgias. Nós temos, durante a cirurgia, o monitoramento com marcador cardíaco, como vocês estão vendo, pressão, batimento cardíaco, oxímetro digital, enfim, dentro de um centro cirúrgico desse, nós conseguimos ter totais garantias. Quando eu faço uma cirurgia no meu centro cirúrgico e quando eu faço uma cirurgia no hospital. Para cirurgias até 2 horas, eu faço no meu centro cirúrgico com sedação. Para cirurgias acima de 2 horas, vamos fazer em 3, 4, 5 horas, não é possível. Nós temos que ir para o hospital e lá, onde nós operamos, temos uma UTI completa e aí nós temos todas as garantias para que o nosso trabalho seja realizado com o maior equilíbrio possível. Vocês estão vendo agora uma peça protética que estamos fazendo na região superior, de pré a pré, nessa paciente. O que você está vendo, telespectador, em escuro, são componentes protéticos que nós fundimos. E observa que esses parafusinhos, eles são rosqueados na rosca interna do implante. Então, esses componentes aqui serão o quê? O suporte de uma prótese que será colocada nessa paciente. Então, veja, a disposição dos implantes é muito importante. Mais uma vez, uso guia cirúrgico, porque se eu perfurar errado e eu colocar a distância entre um implante e outro inadequada, eu vou ter problema na minha prótese, porque vai ficar um dentinho muito pequeno de um lado e um maior, mais largo do outro. Nós temos que fazer dentes equidistantes, com a mesma largura, uma mesma harmonia. E agora nós estamos vendo a prótese colocada nessa paciente. Você não fala que isto é uma prótese sobre implante. Você seguramente diz que essa prótese é uma prótese com dente natural. A bem da verdade, essa peça é uma peça temporária. Por quê? Eu não acho correto um paciente comprar uma peça definitiva se ele não sabe como vai ficar uma temporária. Porque quando nós colocamos a temporária, eu deixo a paciente com 4, 6 meses com a temporária, 8 meses, tem casos que ficam até 1 ano e meio, porque a nossa temporária é a definitiva de muitos. Isto é uma verdade. Nós usamos uma resina magnífica da Ivocler, que é uma resina fantástica. E qual a característica dessa resina? Ela tem resistência, mas ela é semirrígida. Então, quando eu vou colocar a força do implante, de 0 a 100, com essa temporária, ela joga 50% de força. Isso é, eu estou trabalhando num dente, num paciente que teve perda óssea, eu não posso exigir muito desse osso e, portanto, eu não posso exigir muito desse implante. Então, eu coloco uma peça temporária. E esses 6 meses, 8 meses que essa paciente fica com a peça temporária, ela vai avaliar o que ela gostou e não gostou. Então, a paciente chega para mim e fala, olha, eu não gostei dos centrais da peça que estão grandes. Eu diminuo. Com a temporária eu vou para cima, para baixo, para os lados, eu faço o que a paciente quiser. Vai chegar um momento que ela, a paciente, vai dizer para mim, doutor,
Contatore. Eu não tiro e não coloco nada mais em cima disso. E aí, então, nesse momento, nós estamos com a maquete da definitiva pronta. Neste dia, eu nunca falo para minha paciente, agora a senhora tem que fazer a definitiva. Eu sempre digo, quando você achar que você quer fazer a definitiva, a maquete está pronta. É só vir e nós copiamos a maquete e fazemos não em resina Ivocler, vamos fazer em cerâmica suíça. Basicamente. Então, a paciente, ela vai ficar um tempo com a temporária e ela vai ter condições de avaliar. Isto é trabalhar com segurança. Gostaria de deixar a vocês o nosso site, que é o www.odontologiacontatore.com.br e o nosso e-mail, que é o contatore@uol.com.br. Quero informar também que eu tenho uma página no Facebook com o nome de José Vicente Contatore. E também nós temos no YouTube um canal no YouTube. Você digita no YouTube José Vicente Contatore, clica em vídeos, lá você vai ter mais de 100 vídeos sobre ciência e tecnologia nesses últimos 40 anos de trabalhos e pelo menos 25 anos fazendo televisão e mostrando aos telespectadores ciência, tecnologia e inovação. O nosso endereço é Avenida Divino Salvador, número 77, e quero deixar o meu telefone, que é o 50 55 10 15, vou repeti-lo, 50 55 10 15. Agradeço a atenção de vocês, que vocês tenham um final de semana maravilhoso com a família e com Deus. Até o próximo sábado.